Olá pessoal, aqui é Paulo Ferreira e sejam todos bem-vindos a mais uma aula dessa mentoria, beleza? Nessa aula a gente vai ver um pouquinho de como a gente consegue usar matemática dentro do Dynamo, tá? Só que antes da gente prosseguir, eu preciso deixar claro uma coisa. Eu não sou matemático, eu não tenho conhecimentos avançados em matemática, então eu não vou te mostrar, esse vídeo não é para te mostrar funções extremamente complexas dentro do Dynamo, tá? Eu só quero te mostrar o que a gente pode utilizar, alguns nodes e outras formas que a gente tem dentro do Dynamo para que a gente possa usar a matemática. Então, se você está procurando formas de fazer um cálculo de reservatório, um cálculo de hidráulica, de elétrica, ao assistir esse vídeo você vai ver como é possível você montar um cálculo desse. Mas bota na sua cabeça que é uma aula para te apresentar as ferramentas, certo? De matemática dentro do Dynamo, beleza? Dito isso, vamos prosseguir. Então, já estou com o meu Dynamo aberto e eu já estou com essa rotina aberta. Eu vou deixar ela aqui na descrição, vou deixar ela aqui em algum lugar para você baixar, certo? E vamos lá, gente. Onde a gente vai encontrar esses nodes, essas funções de matemática dentro do Dynamo? Ele vai ser aqui na biblioteca, na parte de Math. Nós temos quatro seções, certo? E a gente vai olhar duas, beleza? A gente vai olhar nodes das funções matemáticas propriamente ditas, certo? E a gente vai olhar os nodes das operações matemáticas, certo? Então nós temos as operações, enfim, você vai ver. Então a gente vai começar por três nodes aqui, bacana, que eles vêm em conjunto, tá? São justamente os nodes, essa primeira fila aqui, galera, que eu vou explicar, essa primeira fila aqui é justamente dos nodes da function, beleza? E essa segunda aqui são os nodes que eu peguei dos operators, beleza? Então, só para você se localizar. Então, vamos lá, gente. Esses três conjuntos de nodes aqui, eles obtêm para mim os valores de seno, cosseno e tangente. Então, aqui eu simplesmente boto o meu number, boto um number, sei lá, vou botar 45 aqui. E aí eu consigo tá no automático, aí eu consigo ter os valores, por exemplo, aqui do meu cosseno, beleza? E aí eu tenho um valor aqui do meu cosseno, eu posso pegar esse cara, posso colocar aqui, olha aí que legal. E se eu colocar aqui em tangente, beleza. Então tem os valores de seno, cosseno e tangente, né? Aí, uma forma legal de você fazer isso, você pode montar toda a sua lógica, digamos que você está querendo montar aí um cálculo utilizando esses nodes, você pode montar toda a sua lógica visual e pegando essas caixinhas e montando. Só que a forma que eu te recomendo para fazer isso é justamente você utilizando um recurso aqui do Dynamo, que é como se fosse uma ponte que liga a programação visual a uma plataforma de programação textual, a um ambiente de programação textual, que é o nosso Code Block. O Code Block ele é tão utilizado dentro do Dynamo que para acessar ele você só precisa dar 2 cliques aqui em qualquer lugar da tela e você vai adicionar um Code Block, beleza? Então tudo que a gente for fazer de matemática, a gente faz, o meu conselho é que você monte essa operação dentro do Code Block. Por exemplo, aqui eu preciso de 3 nodes, certo? E eu tenho esse número aqui, beleza? E aí como é que eu faria essa mesma verificação dentro do Code Block? Então eu vou dar 2 cliques aqui. E a primeira coisa que você precisa saber é que o Code Block ele tem acesso aos nodes do Dynamo. Então, dentro do Code Block, você consegue chamar quase todos os nodes, tá? Para dentro desse Code Block. Então, por exemplo, se eu quiser chamar esse node aqui, Math Cos, que seria o cosseno. Então, eu digito cada node, claro, tem sua sintaxe. Nesse caso aqui, nodes de matemática, se eu começar a digitar o M-A-T-H, Math, olha aí. Quando você está vendo que o Code Block está nessa corzinha, isso quer dizer que é uma palavra especial
Isso quer dizer que não é uma variável isso. O CodeBlock não está entendendo isso como uma variável. Ele está entendendo isso como um recurso que você está chamando. Então eu dou um Enter, ponto, e aí agora eu posso chamar a minha função. A minha função, no caso, cosseno. Dou um clique e agora eu abro e fecho parênteses e aqui dentro é onde eu vou colocar o meu input. Então eu posso criar uma variável agora. Eu posso colocar aqui agora ângulo. Pronto, vou botar ângulo e vou clicar fora. Vê que legal? Agora ele já abriu ele tá dando um warning porque justamente está no automático e eu não coloquei valor nenhum em ângulo ainda, tá? Mas aí ele já abriu o meu input. Então eu posso pegar esse cara e posso colocar aqui, beleza? E olha aí, ele já deu o mesmo resultado aqui embaixo. O legal, gente, aqui no CodeBlock, eu não preciso usar um CodeBlock para cada coisa. Eu posso usar tudo no mesmo CodeBlock. Então, quando a gente terminar uma linha de código, a gente tem que botar o ponto e vírgula. Nesse caso, o CodeBlock ele já entendeu que só tinha uma linha e já colocou automaticamente. Agora eu posso pular essa linha. Posso botar aqui math seno. E agora abrir parênteses e colocar a mesma variável. E aí o meu ponto e vírgula. Olha aí que legal. Agora nós temos dois resultados. Se eu quiser o cosseno e se eu quiser o seno. E aí eu posso agora pegar minha tangente. Math tan. Olha aí que legal. E agora eu pego a minha tangente. Aqui no output, nesse preview aqui do CodeBlock, ele sempre vai dar um preview na última linha. Mas se eu quiser ver os outros previews aqui, eu utilizo um node que é chamado de watch, que é um node só para visualização de output. Então se eu colocar aqui, eu visualizo esse. Se eu colocar esse, eu visualizo esse. E se eu colocar esse, eu vejo o resultado, beleza? Então, pessoal, gente, vê que legal. A gente, com um simples CodeBlock, a gente consegue chamar isso tudo. A gente pode até levar isso aqui para o próximo nível, que é chamar, dar um nome a essas linhas. A gente criar uma variável dentro do nosso CodeBlock, que poderia, por exemplo, ser ângulo cos é igual, certo? Então, aí a gente batizou essa função aqui dentro do nosso CodeBlock. O nome dela é ângulo cos. Então, se agora eu quiser chamar o valor do ângulo cos, eu não preciso digitar isso aqui de novo. Eu só chamo pelo meu nome. A gente vai fazer isso daqui a pouco, beleza? Aqui eu vou botar um nome, ângulo sim igual. E aqui, ângulo tan igual. Olha aí que legal. E aí a gente pode pegar isso aqui e elevar para o próximo nível, que seria, eu vou pular uma linha e agora eu vou dar uma anotação. Eu vou fazer uma anotação no meu código. Então eu digito barra. Quando ficou verde, você já pode ter certeza que toda essa linha de código, o CodeBlock ele vai ignorar na hora de rodar o código, porque ele está interpretando, ele está entendendo como uma linha de anotação. Então, por exemplo, posso colocar aqui cosseno do ângulo, certo? Cosseno, tá. Beleza. Seno do ângulo, beleza? E aqui, tangente do ângulo, beleza? Então agora você tem essa possibilidade, beleza? Então vê só, agora você tem um CodeBlock onde você tem anotações, agora você visualiza o que é cada linha, porque agora você adicionou suas anotações, e agora você tem uma coisa bem mais inteligente do que utilizando esses códigos aqui, beleza? Eu vou arrastar esse CodeBlock aqui, a gente vai ver outras funções e a gente vai prosseguir. Aqui na sequência nós temos o node de raiz quadrada e o node de potência, tá? Que você pode precisar também. Então aqui é a mesma coisa, a gente cria um number, vou colocar aqui, sei lá, 90.
E aí, por exemplo, qual a raiz quadrada de 90? Ele deu o resultado, beleza? Se a gente quiser chamar isso aqui, se a gente quiser chamar, aí deixa eu te mostrar outra forma bem bacana de code block, que é uma forma que quando eu comecei a usar, ela mudou a minha vida, tá? Então vê que legal. Digamos que você não saiba, nesse caso, matemática, para a gente chamar algum node aqui, no caso de matemática, a gente só precisaria digitar aqui math, e aí pegava o S, que, olha aqui, já tem essa função aqui. Mas digamos que você não saiba como chamar essa função no code block. A maioria dos nodes eu não sei como chamar. Por quê? Porque existem alguns nodes que ele não é só o nome igual ao node. Você tem que adicionar um código também na frente, que aí você tem que ver como é a sintaxe disso e consultar lá o Dynamo Primer, beleza? Mas se você quiser saber como você chamar um node no code block, você pode selecionar o node, clicar aqui fora com o botão direito e selecionar essa opção aqui, olha, essa opção maravilhosa, Node to Code. Se eu clicar aqui, essa opção vai transformar o node no code block. Então vê que legal, ele já deu um nome à minha linha, já deu um nome à minha linha, à minha variável, já criou uma variável no caso. E aí o num1 é tudo isso aqui. E aí ele colocou a função e já deu um nome ao input do número. E aí, como a gente já tinha um número conectado a isso, foi. Se você selecionar um node assim, que ele não está ativo, e você selecionar essa opção, ela não vai funcionar, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele funcionou porque o node estava ativo, ou seja, esse T1 aqui do input tinha alguém conectado a ele. Aí ele substitui o node pelo código desse node no code block, beleza? Então isso aí é muito bacana. Então agora eu simplesmente posso chegar aqui, posso copiar isso aqui, beleza? E posso colocar aqui, se eu quiser, tá? Mas eu vou voltar, era só para mostrar a você que poderia fazer. E, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar, que é muito importante. Esse code block, ele usa, uma forma de você usar a linguagem textual aqui dentro do Dynamo, e a linguagem de programação que ele utiliza é a linguagem chamada Design Script, tá? Então, vou fazer outra anotação aqui, linguagem de programação, Design Script. É a linguagem de programação que existe dentro do Dynamo. Essa linguagem é uma linguagem muito otimizada para trabalhar com as coisas que a gente precisa aqui dentro do Dynamo. Então é uma linguagem muito simples de aprender, não tem muitas dificuldades e tem uma literatura aí bastante extensa no Dynamo Primer, e existem documentos específicos de Design Script disponíveis lá no site do Dynamo, beleza? E aí, gente, mas não se preocupem que se vocês acompanham aqui, a gente está só começando nessa produção de conteúdo. A minha intenção é que realmente as minhas redes sociais virem uma enciclopédia do Dynamo, beleza? Então vamos embora. Então beleza, raiz quadrada. Agora nós temos potência. Então beleza, se eu quiser chamar essa raiz quadrada, eu venho aqui, eu vou colocar aqui raiz quadrada. E aí eu posso chamar agora, eu posso colocar número, raiz, estou dando nome à minha linha de código, né? Criando uma variável aqui. E aí eu vou colocar aqui agora math square. Dois parênteses, né? E aí eu vou colocar aqui eu coloquei meu ângulo, agora eu coloco aqui meu número 1. E aí ele vai me abrir outra variável aqui, que é justamente esse número aqui que eu vou pegar e vou colocar aqui, beleza? Vou tirar daqui e eu vou tirar esses caras daqui para trazer esse número para cá, beleza? Então aqui eu vou dar 2 cliques, vou chamar de ângulo. E aqui eu vou chamar de número 1, beleza? Número 1, certo? Vamos embora.
Então, isso aqui é uma forma de você fazer isso, beleza? MathPoll, bastante simples. Eu vou pegar o mesmo número, eu vou pegar o meu mesmo número aqui, beleza? E agora, o power é justamente a potência, né? E aí eu posso colocar aqui 2. E aí ele já vai me dar, certo? Ou seja, a potência, entendeu? Então, beleza. Como é que eu chamo esse MathPoll ali no meu Dynamo? Aí presta atenção. Agora nós temos 2 inputs aqui, né? Então aí, uma melhor forma da gente fazer isso é selecionar ele, Node to Code, e ver que legal. Aí a gente tem que se ligar que a ordem dos inputs, geralmente o Dynamo, ele vai pedir, ele vai colocar, ele vai meio que criar uma lista aqui, beleza? Então aí para a gente saber como é que a gente usa. Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar, Ctrl C. Então, potência. Gente, se eu errar algum nome de uma função matemática, me perdoem. O meu forte não é matemática, tá? E, inclusive, é uma coisa que é um dos planos para esse ano ainda trabalhar, porque quanto mais você souber matemática, mais poder no Dynamo aqui você tem. E, claro, eu já entendo muita coisa de matemática, já utilizo muitas lógicas aqui de matemática, mas nada muito avançado. Apesar que no Dynamo você não precisa ser expert em matemática. A sacada é essa. Se você tiver uma boa lógica de matemática, você já consegue criar, você já consegue solucionar os problemas. Ele não pede que você saiba coisa muito avançada, até porque o Dynamo calcula tudo para você. Você precisa entender a lógica, entendeu? E, enfim, isso aí é uma coisa que a gente tenta ter cada dia, beleza? Então, beleza. Chamei minha variável aqui. Agora, no T1, eu vou colocar o meu mesmo número aqui. Vê que legal. E agora, no T2, eu tenho duas opções. Ou eu abro uma variável para colocar o meu valor de potência, ou eu simplesmente digito aqui o número que eu quero. Entendeu? Isso aí vai depender muito do seu código. Vai depender muito do que você quer. Beleza? Eu vou deixar esse cara aqui, no caso, deixa eu colocar o MathPoll de novo aqui para ficar bonitinho. Eita. Deixa ele aqui para vocês terem essa anotação aí, beleza? Vou apagar isso aqui. Beleza, olha aí que legal. Eu já tenho um código, então vê. Tudo isso aqui eu já consegui fazer no código aqui, fazendo anotações. Eu fiz essas anotações aqui, mas... E agora eu tenho um código já fazendo as minhas, colocando todas as minhas regras matemáticas aqui dentro. Agora, para a gente finalizar isso aqui, eu vou te mostrar dois nodos aqui que eu acho muito interessante. Eles não são exatamente funções matemáticas, pelo menos eu não lembro de ter visto essas duas funções matemáticas aqui no colégio, tá? Mas elas servem muito aqui dentro do Dynamo. Primeiramente, nesse primeiro node aqui, é um node que ele vai, ele pega uma lista e ele transforma, ele cria uma lista, na verdade, aleatória de números com base na quantidade de elementos que você deu. Isso aqui é muito importante. Então, eu vou colocar aqui um number e eu quero uma lista com 12 elementos. Então, eu vou clicar aqui e ele vai criar uma lista de 12 elementos, certo? Com números aleatórios. Só que ele tem uma sacada, gente. Você percebeu, se você vir aqui, você vê que ele vai, o intervalo que ele vai criar essa lista no intervalo entre 0 e 1, certo? E aí você pode lembrar dos nossos parâmetros de curva, parâmetros que a gente viu nas últimas aulas. É justamente isso. Quando você precisar criar números aleatórios em alguma coisa, em uma curva ou em uma superfície, você pode utilizar esse node aqui, determinar o número de elementos que você quer, e aí ele vai deixar isso aleatório. A grande sacada desse node é isso, é que ele vai deixar essas coisas aleatórias, beleza? Então vamos lá, gente. Esse cara aqui, ele é sensacional, tá? Esse cara aqui, ele é sensacional. O que é que ele vai fazer? Ele vai remapear a nossa lista em um intervalo. Então esse cara aqui, por exemplo, a gente vai passar uma lista de números para ele,
a gente vai estabelecer um mínimo e um máximo e ele vai reordenar essa lista dentro daquela nosso novo intervalo. Vamos fazer isso na prática, que eu acho que na teoria não funciona muito não. Eu vou criar uma lista aqui e eu vou criar uma lista de 0 até 1, certo? E eu vou criar uma lista, de 0 até 1 e aqui eu vou colocar a quantidade. Eu quero 20 elementos, beleza? Então, beleza. Vê que legal. Eu tenho uma lista de 0 até 1, 20 elementos, beleza. Digamos que agora eu queira manter essa mesma proporção dessa lista, mas eu queira agora transformar essa lista, ao invés de ser de 0 até 1, eu quero que ela seja de 50 até 100. Então, venho aqui no meu number, eu determino um novo mínimo, que seria 50, vou colocar aqui, e determino um novo máximo, que seria 100. Então, ele vai remapear essa lista e agora ele vai me dar uma lista que vai ser de 50 até 100. E na mesma proporção dessa lista aqui, beleza? Então, por exemplo, ele tá mantendo a mesma distância de um elemento para o outro, ou seja, ele vai remapear a lista. Outro exemplo que a gente pode fazer aqui, que eu acho que vai ser um exemplo mais fácil para você entender. Opa, deixa eu voltar aqui. Vai ser um exemplo mais fácil para você entender. É no caso se a gente quiser ao contrário. Se a gente tiver uma lista, digamos que a gente tem uma lista de 120 até 240 e a gente tem 10 elementos. Digamos, a gente tem essa lista aqui, 120 a 240. E agora a gente quer remapear essa lista. Você pode ver que os valores padrões aqui, olha, o mínimo é 0 e o máximo é 1. Então esse node justamente ele já foi pensado para, por exemplo, vai que a gente tem uma lista com os segmentos de comprimento da curva e a gente queira transformar essa informação em parâmetro da curva. Um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu quero remapear essa lista, eu quero que o mínimo seja 0 e o máximo seja 1. Então a gente dá a lista aqui no numbers, e se você quiser isso entre 0 e 1, já são os valores padrões aqui das portas, e aí ele já vai remapear essa lista para você. Esses dois caras aqui são incríveis, tá? A gente vai utilizar eles em muitas lógicas aí que a gente vai fazer. Beleza? Agora a gente precisa falar desses 4 nodes aqui, que são nodes de arredondamento. Beleza? São nodes de arredondamento. Lembrando que todos esses aqui a gente consegue chamar lá no code block, tá? Mas enfim, depois você testa aí. Eu só quero te mostrar, só quero te apresentar esses nodes. Então vamos lá, gente. O primeiro math round. O primeiro math round ele vai arredondar o número e a gente vai ter a possibilidade de indicar os dígitos desse número. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou botar um número bem quebrado. Então vou botar 2.45781. Beleza. E aí, vê só, quando eu coloquei o 4581, o meu 1 ele foi consumido. Por quê? Aí eu vou te ensinar outra coisa de Dynamo. Tu vem aqui no Settings e tu vai ver aqui, olha, Number Format. Olha aqui. No caso, o meu Dynamo está configurado para pegar só 3 números após o ponto. Eu posso configurar aqui para 4. E aí, quando eu configurar para 4... ele fica, beleza? Eu vou deixar ali configurado para 4, mas a gente pode deixar configurado para 3, tá? Padrão. Mas só para um número aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 46. Certo? Então, beleza. E nesse cara aqui, vamos logo ver esse cara aqui. O que é que esse cara aqui ele vai fazer? Ele vai arredondar o número. Então, se eu clicar aqui nele, ver o que é que ele me deu, ele arredondou o número para o inteiro mais próximo, beleza? Então é basicamente isso que esse cara faz, certo? Ele pegou o meu número e ele arredondou esse número para o número mais próximo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 6, vamos ver o que é que ele vai fazer. Olha aí,
como a gente passou, tá ligado? Se eu colocar aqui 5, o que é que ele vai fazer? Ele manteve 3, porque 2.5, beleza, mas depois do 2.5 tem um 6, ou seja, ele arredondou para 3. Então esse cara aqui é o geralzão. Se a gente quiser ter um controle bacana, a gente pode utilizar esse cara aqui. E aí esse cara aqui a gente tem como dizer o número de dígitos. Então eu vou pegar o meu number aqui e vou dizer que eu quero 2 dígitos. E aí ver o que ele vai fazer. Depois da vírgula, ele vai deixar 2 dígitos, depois do ponto, desculpa, e aí vai arredondar nesses 2 dígitos. Então 56, para ele arredondar, ficou 2.57. Se eu vier com 3 aqui, ele vai pegar e vai arredondar e vai deixar aqui, olha, os 3 dígitos e aí não tem como arredondar, deixa assim mesmo, beleza? Não tem como arredondar esses 3 aqui, esses 3 dígitos. Enfim, esse cara aqui, você vai ter o controle desse arredondamento controlando o número de dígitos, beleza? E aí, gente, esses 2 caras aqui, eles são muito interessantes. Por quê? Porque esses 2 caras aqui de baixo, eles vão controlar esse arredondamento ou para cima ou para baixo. O que é que eu quero dizer? 2.56. Qual é o número, qual é o arredondamento para cima que a gente pode fazer? Se a gente quiser saber, a gente usa o Math Ceiling. E olha aí, o Math Ceiling ele vai dar o número 3, porque é o número para cima que a gente deve arredondar. Se a gente quiser para baixo, a gente utiliza o Math Floor. E olha aí o resultado que ele vai dar. Ele vai dar 2, ou seja, que é o número para baixo, o número inteiro mais próximo para baixo. Se você quiser entender decorar isso aqui, o Math Ceiling, ceiling é forro em inglês, e o floor é chão. Então você sempre lembra disso. Tudo que for no chão é para baixo, tudo que for no forro é para cima. Então é assim que eu lembro desses caras. E aí, muitas vezes você está tratando de números inteiros, você quer sempre ter, por exemplo, digamos que o número a quantidade deu 2.1. Aí, na lógica que você está fazendo, você precisa sempre de um número inteiro para mais. Então, você usa o Math Ceiling, por exemplo. Se a gente colocar aqui 2.1, por exemplo, vê que legal. No Math Ceiling, ele vai continuar dando 3, porque agora eu estou forçando o Node a arredondar para cima. E o Math Floor ele vai arredondar para baixo. Por quê? Porque nesse Math Round, ele sempre vai arredondar para o mais próximo. Então ele vai ver, se o mais próximo for o de baixo, ele vai arredondar para o de baixo. Se o mais próximo for o de cima, ele vai arredondar para o de cima. Então você não tem o controle disso, tá? Então aí essa informação para você. Eu vou pegar esses caras aqui, porque agora a gente vai utilizar um pouquinho desses caras aqui dentro. E agora a gente fechou essa parte de funções da matemática. Agora a gente vai passar um pouquinho para os operadores, tá? E aí, gente, nos operadores não tem muito o que fazer. Nós temos as operações básicas. Então nós temos o menos, nós temos o mais, nós temos multiplicação e nós temos divisão. Para você utilizar isso dentro do code block, é muito simples. Se você quiser dividir um número por outro, você coloca 10. Não, vamos começar aqui na ordem, né? Digamos que você quer fazer uma subtração. Então você coloca 10 menos 2. Opa, menos 2. E olha aí que legal, ele já deu 8, certo? Então é só você colocar os sinais de multiplicação. Lembrando que você pode também estabelecer variáveis. Número 1. E aqui você pode colocar número 2. Então agora abri uma variável e agora você vem aqui number. Opa. Number. Aqui eu vou colocar 10. E aqui eu vou colocar 2. E olha aí que legal, ele já deu Vou colocar aqui subtração. Ele já deu esse resultado, beleza? Agora, adição. Adição é a mesma coisa, tá, gente? Então, você tem o número 1 mais número 2. Então, agora você tem o 12, beleza?
Então, é muito simples como você pode fazer essas operações básicas. Lembrando, gente, que essa adição ela também serve para concatenação, tá? Concatenação. Se escreve assim, eu não sei. Se eu comi alguma letra, me perdoe. Concatenação. O que quer dizer isso? Eu vou colocar aqui string 1 mais string 2. Opa! O que quer dizer isso, gente? A gente pode colocar strings também, texto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Paulo. E vou colocar aqui Ferreira. E olha aí que legal. Ele junta ao meu string, tá? Aí se eu quiser adicionar um espaço, eu posso vir aqui. E aí como é que eu escrevo um string dentro do code block? Como é que eu falo para o code block que aquele nome é um string, não é uma variável? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, alguma coisa assim... Se eu colocar um nome qualquer aqui desse jeito, ele vai abrir uma variável. Só que se eu pegar o meu nome e colocar ele entre aspas, ele vai entender que agora isso aqui é um string e olha o que ele fez. Ele colocou Paulo espaço aqui no meio. Mas aí se eu quiser um espaço, eu boto entre aspas, mas aí eu dou um espaço mesmo. E olha aí que legal, agora ele fez a minha concatenação, beleza? Olha aqui, multiplicação. É muito simples. A gente vai pegar o número 1 vezes número 2. Olha aí que legal. 20. Certo? E divisão, muito simples. Divisão. A gente pode dividir o número... Eita, tem que ser o mesmo nome da variável, número 1, dividido por número 2. E olha aí que legal, 5. Beleza? Agora, gente, vê que interessante. A gente tem, por exemplo, um code block desse aqui, que está calculando alguns ângulos. E aí, eu vou fazer operações aqui representativas, tá? Só ilustrativas. Não são representações que a gente... Que podem não fazer muito sentido para você, mas é só para ilustrar como é que você usa tudo isso aqui dentro, beleza? Então, aqui, por exemplo, a gente pode pegar... E a gente pode multiplicar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse ângulo cosseno, por exemplo, e se eu quiser multiplicar por um número, eu posso vir aqui, ângulo, eu chamo a variável, vezes 10, vezes 5. Olha que legal. Agora ele pegou o meu ângulo cosseno, e aí a gente vê aqui no nosso watch qual é o valor desse ângulo. 0,7, e aí ele está multiplicando por 5. Então o valor que a gente tem aqui do resultado é 3,53, beleza? Então agora a gente pode fazer isso, pode começar a multiplicar, pode começar a fazer contas aqui dentro, tá? Então, por exemplo, aí esse aqui, eu posso dar um nome a essa variável, então posso colocar ângulo Pronto, vou colocar assim, para eu lembrar que foi o ângulo multiplicado. Agora, se eu quiser chamar o resultado desse cara, eu posso vir aqui e posso colocar, sei lá, número, potência, vezes ângulo múltiplo. Olha o que é que eu fiz. Eu chamei duas variáveis, eu chamei o resultado dessa variável aqui da potência e chamei o resultado dessa e multipliquei os dois. E olha aí que legal. Aí agora a gente já tem um número bem grande aqui. Ou seja, isso é só para você entender que aqui dentro do code block você pode ir criando o seu código, ir criando a sua lógica e pode estar criando essas variáveis para que você possa estar fazendo seus cálculos. Então aqui dentro você consegue, através dessa linguagem textual, o que a gente está fazendo aqui é utilizando uma linguagem de programação textual. Só que você está vendo que é muito simples. Não tem nada de extremamente complexo nisso aí, beleza?
Então, eu espero que você possa utilizar mais o CodeBlock para fazer essas contas e colocar aqui seus inputs e suas variáveis, beleza? Vamos embora que essa aula é bem ilustrativa e a gente já está terminando. Agora, gente, a gente tem algumas coisas aqui muito interessantes, tá? Que são das operações também. O primeiro cara é esse node aqui, que ele pega o resto de uma divisão. Então, por exemplo, se eu quiser o número 10... Eita, desculpa, eu tenho que chamar o number. Eu chamei o número 12, por exemplo. Eita, eu não quero um string. E vou colocar 3 aqui. Quanto é 12 dividido por 3? Vai dar exato, né? Então o resto da divisão vai ser 0. Se eu colocar 4 aqui, vai ser 0 também. Se eu colocar 5, olha aí que legal. Então, quando ele dividir, ele vai me dar, esse node ele vai me dar o resto da divisão. A sacada desse node é uma sacada bem bacana, porque, vê só, a gente pode utilizar esse cara para descobrir quais são os números ímpares e pares. Então, como é que a gente faz? Eu vou criar uma lista aqui, eu vou criar uma lista do 10 até o 40, e aí essa lista vai ser 10 até o 40, beleza? E aí eu tenho minha lista aqui. E aí eu vou colocar uma variável, list numbers, beleza? Aí aqui dentro, o ponto e vírgula, ele já, quando a gente escreve uma linha e clica fora, o CodeBlock já coloca um ponto e vírgula. Agora eu quero dividir essa lista por 2. Então eu vou pegar list numbers dividido por 2. Então o CodeBlock já entendeu que eu quero pegar essa lista e dividir por 2. Só que na verdade eu não quero dividir por 2. Eu quero ver o resto da divisão. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou utilizar a divisão, vou utilizar a porcentagem por 2. Agora o CodeBlock não está me dando o resto, ele não está me dando a divisão do número por 2. Ele está me dando o resto da divisão por 2. Esse código aqui que eu estou utilizando é esse aqui, olha. Ele está pegando a minha lista, que está no primeiro input, e está pegando o resto da divisão dela por 2. E aí o que é que eu faço, gente? Agora eu tenho 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aí vê que legal. Agora tudo que for 0, eu sei que é par, e tudo que for 1, eu sei que é ímpar. Então é dessa forma que a galera estabelece números ímpares. É uma das formas de você estabelecer números ímpares e pares aqui no Dynamo. E aí você pode utilizar outros recursos. Não é o objetivo dessa aula ensinar isso, mas aí você tem uma série de coisas que você pode fazer para filtrar esses números. Mas aí essa é a lógica que você vai utilizar para descobrir se o número é ímpar ou par, tá? Uma das lógicas, né? Você pode utilizar. Beleza, deixar aqui. E aí, esses 3 caras aqui, eles são importantes, gente. Por quê? Porque esses 3 caras são caras de comparação. E a gente utiliza muito isso no Dynamo. Então, por exemplo, aqui no Dynamo, você pode comparar 2 números. Tá? Aqui eu vou colocar 24 e aqui eu vou colocar 24 também. Então, se o x for igual ao y, ele vai nos retornar uma máscara, ou seja, um verdadeiro e falso, certo? Ele não nos vai retornar uma máscara, não, ele vai nos retornar um boolean, ou seja, verdadeiro ou falso. Nesse caso está true, se eu colocar aqui 26, olha aí, ele vai dar false. Só que o legal é que a gente pode comparar isso com listas. Então, por exemplo, olha essa lista aqui, do 0 e do 1. Eu vou perguntar quem é igual a... Perguntar quem é igual a 0. Olha aí que legal. Agora ele me deu uma lista de verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Se eu quiser perguntar quem é igual a 1, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então a lógica aqui dentro é essa. Beleza? Esses caras, eu acho que você já se ligou. Esse aqui é o menor ou igual. Isso aqui é o maior ou igual, tá? Então, assim, nós temos esses caras também que eles vão fazer essas lógicas aqui, beleza? Então, por exemplo,
Eu tenho 24, 24 é menor ou igual a 26, ele vai me dar um verdadeiro, porque o 24 ele é menor do que 26, então ele me deu verdadeiro. Se por acaso eu colocar um número maior aqui, 30, ele vai me dar falso, porque o 30 ele é menor do que 26? Não, falso, entendeu? E aqui é a mesma coisa. Se a gente utilizar esse cara aqui agora, a gente vai comparar esses números nessa lógica. Então, 30 é maior ou igual a 26? Sim. E aí, gente, como é que a gente chama esses caras dentro do CodeBlock? A mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu posso pegar e posso botar o meu list, aí eu boto uma variável nesse cara, eu posso colocar verificação resto. E agora eu chamo a minha variável verificação resto é igual a 1. Então agora eu vou apagar esse cara. E agora se eu botar o meu watch, ou então ver aqui, né, já que é a última linha, olha aí que legal. Então para eu usar o igual é só digitar aqui dentro do Dynamo. Aí eu posso utilizar outras coisas agora, vê que legal. Eu posso criar outra lista aqui. Então list 2. Não, list numbers 2. Eu vou criar uma lista agora de 10 até 50 com intervalo de 5. Então criei uma lista aqui. Então agora eu posso utilizar, e essa lista 2, pronto. Agora eu posso utilizar a verificação, eu posso criar outra variável, ou então simplesmente eu posso vir aqui e perguntar, list numbers 2, ela é menor ou igual a 30? Olha aí, ele já me deu um boolean pegando os valores dessa lista, então vê que legal. Eu perguntei se era menor ou igual a 30. O 10 é menor ou igual a 30? Sim. True. O 15 é menor ou igual a 30? Sim. True. E aí, no 5, tem um 35. O 35 não é menor ou igual. Ele é maior. E aí ele vai me dar falso. Se eu fizer essa verificação de novo aqui, list numbers 2 é maior ou igual a 30, aí vê que legal. Agora a gente tem a lista contrária. Então 10 é maior ou igual a 30? Não. Falso. 15 é maior ou igual a 30? Não. Falso. E assim, quando a gente chegar no 4, 4 é igual ou maior do que 30? Sim. Então é verdadeiro. Beleza? Então, essas mesmas funções a gente consegue utilizar dentro do Dynamo, dentro do CodeBlock, beleza? E dessa forma você consegue deixar a sua rotina muito mais inteligente. Ao invés de você ter várias caixinhas no seu espaço de trabalho, você pode pegar essas caixinhas e você pode colocar tudo num código lógico dentro do CodeBlock e ter esse poder aí de melhorar o seu código, beleza? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essas dicas e vamos logo implementar essas coisas nas nossas rotinas, beleza? Valeu, galera!